Bom, enquanto a gente ajusta ali a apresentação, eu vou contando um pouco de histórias, né? Primeiro, agradecer o convite à, à organização, né, do Wikicon e também o grupo, né, da Wikimedia Brasil, parceiros, dentro do contexto da militância, né? Sou do Coletivo Digital, que é uma ONG de São Paulo, que também nasce na proposta de conhecimento, tecnologias abertas. E eu fico feliz assim por dois motivos. O primeiro, por estar numa cidade onde, fora da África, é a cidade com mais negros, né? É Salvador. Ah, tá, já foi rapidinho, hein? Nem contei a história ainda. Eu contei isso porque a gente fez, como comitê gestor da internet, o Fórum Brasileiro, né, de Governança da Internet aqui em Salvador, que foi no final de maio, né? E eu também, como organizador, responsável por essa edição, eu também mostrei a minha grande satisfação de estar nessa terra, né? E o segundo, que o Wikicon, assim, eu sou da comunidade de software livre desde o início dos anos 2000 e tive a oportunidade, como comunidade de software livre, de organizar um evento em São Paulo, chamado Congresso Internacional de Software Livre. Tivemos 11 anos, foram 11 edições, e ele tinha uma característica importante, que era ser um evento das comunidades de software livre. E hoje eu vejo que o Wikicon, fiquei muito feliz em saber que várias comunidades estão presentes aqui, colaboram naturalmente para o projeto, mas acaba sendo também um evento das comunidades, né? De comunidades, na verdade. Então, novamente, agradeço o convite de poder estar como comitê gestor, mas também faço parte de uma comunidade mais ampla de conhecimento e tecnologias abertas. Bom, os meus 30 minutos eles estão concentrados em dois grandes temas e desafios de serem tratados, né? Então, a gente tem um contexto de governança da internet, e aí eu vou tentar alinhar mais ou menos a perspectiva do que o Comitê Gestor da Internet no Brasil reconhece como governança ideal, e a questão da integridade da informação. Então, são dois temas que eu vou até tirar o relógio para tentar dar conta, para depois passar para um dos premiados reconhecidos na edição do Prêmio da Internet no Brasil, o professor Nelson Preto, que foi reconhecido. A gente já reconhecia como comunidade, mas teve a oportunidade de receber o prêmio também. Bom, a quem pertence a internet, né? Então, uma primeira pergunta. A internet, como a literatura que nos chegou aqui, seja pelos meios acadêmicos ou a história, ela é um projeto, né, militar, inicialmente, Segunda Guerra Mundial, mas que depois ela foi tendo uma adesão de centros de pesquisas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E, no final da década de 80, ela acaba sendo colocada para ser um bem público digital, né? Então, ela deixa de ter um investimento estatal e ela vai passar a ser ali comercializada ou privatizada, como eu gosto de tratar, né? Então, no final da década de 80, existe um processo em passar a governança da internet, que era estatal, né, por um formato que não se sabia ali até o momento. Primeiro, também não tinha ideia se a internet daria certo. Como qualquer nova tecnologia, existe uma grande dúvida se aquilo poderá ou não dar certo, né? Mas eu vou começar por aqui, né? Então, a quem pertence? Então, existia uma utopia de que a internet ela poderia ser um meio, a internet é um meio de comunicação, e que esse meio ele pudesse ser ali democrático, né? Então, a quebra dos meios de comunicações de massa, elas poderiam ter uma alternativa, né, de comunicação que pudesse ser apropriada pela sociedade. Então, quem decide o que é possível, acessível e permitido no espaço digital? Existem várias perspectivas para entender um processo que ele decorre da década de 90, para entender qual que seria o melhor formato de governança da internet, entendendo que todo o investimento inicial dos protocolos e equipamentos naquele momento era dos Estados Unidos, né? Então, existem várias figuras que tentam retratar, primeiro, que a internet ela não é uma entidade, é que ela
é organizada em camadas. E que é importante a gente saber também que existe um grande conflito, uma grande confusão, de associar internet com web, né? Então, essa primeira imagem aqui, ela sugere, né, tanto como a internet, o ecossistema funciona, e quais são os atores que participam dessa governança, né? Então, a gente tem, basicamente, 3 camadas. A internet, naturalmente, pela expansão das telecomunicações, ali na década de 50, naturalmente, ela foi expandida pela telecomunicação, né, que já estava construída. Então, a gente tem uma camada privada. Então, já cai aquela ideia de que a internet é livre, democrática e aberta. Ela está numa infraestrutura de empresas, né? Essas empresas, elas receberam softwares que a gente chama de protocolos, né? Então, era uma infraestrutura de comunicação de voz e passam a receber softwares, que são os protocolos, né? Na internet, cada serviço ele é suportado por um protocolo, né? E esses protocolos, eles estão presentes nas 3 camadas de governança da internet, tá? Nós temos uma camada intermediária, que é chamada camada de provimento de acesso à internet, tá? Essa camada é onde o comitê gestor da internet mais incide, né? Essa camada, ela tem lá a questão da identificação dos dispositivos, sejam eles por meio de números, que são os números IPs, ou sejam eles por nomes de domínio, né? Então, na internet, funciona tanto a identificação de um dispositivo, seja por número, seja ele por um domínio, né? Então, o comitê gestor da internet no Brasil, ele atua fortemente, incide aqui, nessa camada de provimento, onde, basicamente, a gente tem a organização de números para empresas que querem ter um número IP para associar o seu serviço, sejam eles por nomes que teriam no final .br, né? Então, o CGI ele faz as diretrizes e a gestão do .br. Bom, e essa camada superior é onde o problema acontece. Aqui é a área de disputa. Tem vários nomes, pode ser camada de aplicação, over the top, entre outros termos, que vai caracterizar uma das partes dela, que é a web. A web está aqui em cima, em uma parte pequena. Existem outras aplicações, a web é uma aplicação, que está nessa camada, que é a camada mais próxima do usuário, né? Onde os serviços de internet que nós usamos diariamente, eles estão ali. Acho que entrou na tela de descanso, né? Essa área é onde, na década de 90, a internet passa a ser realidade. Deu certo. Porque um grupo, basicamente, que investiu fortemente, que estava relacionado a marketing e a publicidade, apostaram fortemente na internet. Sejam eles para a expansão da sua estratégia em territórios que eles não chegavam, ou seja, pela agilidade que a internet permitia naquele momento deles saberem ali, por exemplo, se uma campanha publicitária ela foi bem aceita ou não, porque a internet ela é instantânea, né? Então, aqui a gente tem um grande problema, existem mais atores de interesses aqui, W3C, o próprio o IETF, né? Tem várias organizações, algumas delas associativas, algumas delas multissetoriais e outras não, que são fechadas para empresas, tá? Então, eu começaria para falar de governança, para a gente entender que a internet ela é tudo isso e que a web é uma partezinha da internet, mas é uma parte que movimentou e fomentou um grande modelo de negócio, que é o que vai culminar, seja ela na questão da integridade da informação, ou seja, para outros perigos para os direitos humanos, privacidade, vigilância, entre outros, tá? Então, vamos falar só um pouquinho de como funciona a questão brasileira da governança da internet. Então, a gente tem uma portaria lá em 1993 que organiza ali o Comitê Gestor da Internet. Era um comitê pequeno, né, que não era totalmente multissetorial naquele momento, existiam alguns setores representados nele,
mas que depois, em 2003, por um decreto presidencial, ele se torna amplo e contempla o multissetorialismo de fato. O multissetorialismo ele foi um processo que foi discutido fortemente e conduzido pela ONU no início de 2000, justamente com a preocupação de que toda a gestão e governança da internet se dava pelo governo americano ainda, boa parte dele. Tá? Então, esse processo... Deixa eu só voltar aqui, não vou entrar no processo ainda, mas só voltando pelo comitê gestor, a gente tem um comitê que é composto por 21 conselheiros. Esses 21 conselheiros, eles estão ali organizados por 9, que são do governo, e os demais, eles estão organizados pelo setor empresarial, pela ciência e tecnologia, ou academia, e pelo terceiro setor. O empresarial, ele é dividido ali, né? São 4 conselheiros, e tem lá um conselheiro que representa as empresas de telecom, outros grandes usuários. Então, empresas ela é fragmentada. Academia e sociedade civil, não. A Wikimedia Brasil ela participou do último processo em que eu fui eleito, né, como uma entidade que teve o poder de voto para escolher um dos representantes do terceiro setor. Né. Bom, aqui eu vou passar rápido, mas eu já falei, né, que a atribuição principal do comitê gestor é trabalhar ali nas diretrizes brasileiras, sobretudo na questão de registro de nomes, na questão dos IPs, né, e também de promover, a partir dos recursos que são coletados no aluguel, digamos assim, do domínio, que você vai contratar lá um domínio, por exemplo, coletivodigital.org.br, você tem um valor de R$40 anual, e esse valor ele é revertido para vários trabalhos, para apoio a eventos como esse, e também para pesquisa e desenvolvimento. E dentro do Comitê Gestor da Internet existe um braço que executa isso, que é o nic.br, que foi mencionado aqui como um dos apoiadores ali do Wikicon 2025. Bom, esse modelo de governança que vem funcionando e completou esse ano 30 anos, ele vem sofrendo, como qualquer outra área democrática, no mundo inteiro, ele vem sofrendo ameaças desde o ano passado de uma forma mais forte, mais intensa. Né? Então, eu trouxe aqui só uma nota pública que o CGI ele publica no final do ano passado, em que existe um processo, né, na verdade, uma proposta de lei do Silas Câmara que tenta e propõe a alteração do modelo de governança multissetorial brasileiro, né, passando a gestão desse comitê para a Anatel, né, que é uma agência que, se a gente voltar naquela imagem, a atribuição da Anatel ela é trabalhar aqui embaixo. Né? Ela é uma agência que tem a competência de trabalhar com telecom, mas ela não tem as outras competências, mesmo sabendo que ela, de certa forma, participa da discussão das outras camadas da internet. Bom, uma proposta que foi discutida lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, já entendendo, sobretudo a sociedade civil, que a internet ela é um grande problema para a questão de privacidade, para a questão de vigilância, e do modelo de mercado que já vinha sendo criado naquele momento, que era baseado em dados, a ONU ela conduz ali uma série de discussões para tentar achar um modelo ideal para a governança mundial da internet, entendendo que a internet ela tem que ser aberta, que não existe a possibilidade de ter ali uma gerência única, centralizada, porque a forma como ela foi construída ela foi justamente para não ter esse problema de concentração. Né? Para isso, foram desenvolvidos alguns fóruns que produziam instrumentos e processos para garantir que a internet ela seja a mais democrática possível. Eu listei aqui algumas, mas tudo começa ali em 2 grandes reuniões, em 2003 e 2005, né, que é a cúpula social da Sociedade da Informação. O ISIS, que teve agora, na última semana,
a 20ª edição e que, nesse ano, ele passa por uma revisão, né, para garantir ali se, de fato, esse modelo que vem sendo conduzido é o ideal ainda para a internet, né? Então, foi o primeiro grande esforço diplomático para tratar a internet como um bem público global. E ela estruturou a ideia de que a governança ela não é só técnica ou estatal, mas envolve também a sociedade civil, o setor privado e a academia. E, a partir dela, saem algumas propostas de ação. A primeira dela, em 2005, né, que é o Fórum de Governança da Internet, o IGF, mundial, né, que também tivemos a 20ª edição esse ano. Ele é um dos fóruns mais onde o multissetorialismo, de fato, funciona. O ISES ele é bem diplomático, ele tem uma agenda muito forte de governo, né? E o fórum, de fato, a gente tem uma visão mais democrática e participativa. Ele vai trazer ali propostas de recomendações, sessões e relatórios finais sobre as discussões, de fato, que estão sendo conduzidas no mundo inteiro. O IGF ele é um modelo de fórum para a governança, e aí existem versões regionais e nacionais do Fórum de Governança da Internet. O FIB, que é o Fórum de Internet no Brasil, ele é uma iniciativa nacional. Acontece todos os anos. No ano que vem será a 16ª edição, e ela vai acontecer em Belém, né? No final de maio, começo de junho. E ali também, no final ali de 2021, a ONU ela sugere um outro instrumento de governança, que é o GDC, né, que é o Global Digital Compact, que, de fato, ele foi formalizado no final do ano passado, 2024, e ali ele busca estabelecer alguns pactos, sobretudo com as tecnologias emergentes, né, inteligência artificial, que vem de uma forma avassaladora, seja ela com propostas de ferramentas, sejam elas por outras formas de construção de solução de mercado. E lembrando que a inteligência artificial, nesse contexto, ela é uma ferramenta que ela muda o paradigma também de como os aplicativos de internet são construídos, né? Eu não construo soluções de inteligência artificial ou aplicativos sem que eu tenha dados. Eu preciso naturalmente ou obrigatoriamente ter dados. Eu não consigo desenvolver um software ou um aplicativo para a internet como eu desenvolvi há 10 anos atrás, quando eu não dependia de dados, né? Então, existe uma discussão muito grande. Isso está também totalmente ligado ao nosso próximo tema, que seria a questão da integridade da informação. Tudo bem? Deixa eu só me policiar aqui com o tempo. Bom, esse tema, que ainda não existe um consenso unificado para um conceito de integridade da informação, ele vem sendo construído nos últimos anos. Em 2021, ele começa a surgir, mas nos últimos 2 anos, de fato, existe várias discussões em vários fóruns, né, sobre integridade da informação. Então, como a gente vem acompanhando, sobretudo nos processos democráticos, e o instrumento também, obrigado, de eleição, sobretudo, a gente vem tendo ali um cenário de disputa de verdades e a erosão das fontes tradicionais de informação, como o próprio jornalismo, a questão da própria ciência, a produção da ciência ela está sendo muito questionada, o papel dos museus também ele deixa de ser presente, né, como uma fonte de conhecimento histórico. Então, a gente vive um momento muito difícil, né, em que questões que a gente nem imaginava 10 anos atrás, como a questão da Terra ser plana, é difícil a gente convencer pessoas que, de fato, aquilo não é verdade, né? Então, a gente tem ali um cenário em que diferentes regimes de verdade competem por atenção nas redes digitais, e esse ambiente tem enfraquecido instituições historicamente reconhecidas como fontes confiáveis de informação. Como eu disse, né? Museus, universidades, o próprio jornalismo e a ciência, né, que vão enfrentando ali perda de legitimidade e influência no debate político, e ali a gente tem um outro trabalho. A gente não tem
pouco problema, a gente já tem vários problemas, a gente vem discutindo questões de privacidade no contexto digital, a gente vem discutindo os modelos de negócios baseado em dados pessoais nos últimos anos, e agora também uma questão que é muito preocupante, que é a fonte de informação, e o Wikipedia, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é fundamental nesse processo de reconhecimento, de construção coletiva da informação e do conhecimento de uma forma democrática, né? Eu colocar ali ia cair, né? Mas, obrigado. Bom, vamos lá, gente. Eu não vou fazer vocês dormirem. Então, um novo olhar para um ecossistema digital que a gente vem também intensificando as questões, sejam elas para que a internet continue sendo governada de uma forma plural ou multissetorial, de uma forma que a gente tenha garantidos os nossos direitos nas redes digitais, sejam elas com as questões relacionadas à privacidade, ou seja, qualquer outra prática que estão sendo desenvolvidas para a modulação de comportamento de pessoas dentro dessas redes digitais, e a gente vem acompanhando fortemente e de uma forma muito triste, né, como as bets, por exemplo, elas vêm trazendo problemas muito difíceis e complicados para o nosso contexto brasileiro, né? Então, em vez de focar apenas no contexto da integridade, nessas questões mais negativas, vão existindo processos de discussões para que a comunicação online ela seja mais confiável. E o contexto da integridade da informação, ela tenta, nesse processo de construção desse conceito, trazer essa coisa mais positiva e menos negativa, né? Então, em vez de focar apenas nos impactos negativos da comunicação online, como a propagação de desinformação, discurso de ódio e teorias conspiratórias, a proposta que vem sendo discutida é adotar uma abordagem mais construtiva que priorize soluções e perspectivas positivas para fortalecer o ambiente digital. Então, a gente entende, né, que a integridade da informação ela deve ser um pilar democrático e garantido, e que esse conceito destaca 2 pontos centrais. Primeiro, ele deve ser entendido como uma questão essencial para a sustentação das democracias e como um valor que se constrói coletivamente, exigindo normas e princípios compartilhados por toda a sociedade. O termo ele surge de um jargão mais técnico, né? Existe uma área de governança tecnológica chamada segurança da informação, e a segurança da informação ela surge com 3 pilares, que era o pilar da confidencialidade, né? Então, somente pessoas autorizadas podem ter acesso a uma informação, né? Só pessoas que têm permissão para acessá-las poderão acessá-las. O segundo, que é a integridade, que aí surge a partir desse contexto, ou seja, eu tenho que garantir que aquela informação ela não foi alterada por pessoas não autorizadas, né? Então, é uma informação que deve também sempre, a partir da sua integridade, estar disponível, que seria o último pilar, que é da disponibilidade. Então, ela surge com essa perspectiva mais técnica, né? E ali, dentro desse contexto mais técnico, em 2024, no relatório do Fórum Econômico Mundial, ele já apontou a desinformação como sendo um dos maiores riscos, não só para a questão da segurança digital, mas também para a questão econômica, né? Então, a integridade da informação emergiu como uma preocupação internacional fundamental nos últimos anos. Está muito ruim para vocês enxergarem, e nem eu estou conseguindo, mas, enfim, a gente tem aqui os riscos que são medidos naquelas reuniões iniciais, nos primeiros dias do ano, e dessas reuniões sai um relatório, né? Esse relatório ele aponta que, para os próximos 2 anos, o grande risco para a sociedade é a integridade da informação, ou a desinformação, que está aqui. Essa outra tabela ela vai trazer, nos próximos 10 anos, quais são os problemas e os riscos para a sociedade e para a economia. E aqui a gente tem, no 5º lugar ainda, a desinformação como sendo um problema muito grande a ser tratado e enfrentado. Então, existem algumas iniciativas que vão trabalhar essa questão do princípio, como eu falei, né?
Então, a gente tem um primeiro esforço, que é de 2022, né? Então, ela vai trazer ali, do PNAD, ali, PNUD, perdão, uma primeira ideia do que seria a integridade da informação. Então, a gente tem ali um pouquinho mais do que 2 anos, formando 3 anos sobre essa discussão. Então, o conceito de integridade para o PNUD naquele momento é emprestado de sistemas corporativos, onde se refere à segurança da informação e à proteção dos dados dentro das empresas. Aplicada de forma mais ampla, a integridade da informação, ela é determinada pela precisão, consistência e confiabilidade do conteúdo, dos processos e sistemas de informação para manter um ecossistema de informação saudável. Ele requer que os cidadãos tenham acesso a informações confiáveis, equilibradas e completas sobre assuntos atuais, ações governamentais, atores políticos e outros elementos relevantes para suas percepções políticas e tomadas de decisão. Então, ela sai de um contexto técnico, como eu falei, mais corporativo, e começa a ter ali uma atenção mais ampla. E, de fato, a gente tem um documento mais focado e já com um acúmulo de discussões, né, que aí vai ter o Policy Brief, né, que já vai sair ali no ano seguinte, né, pela própria ONU, que vai falar assim, que o termo de integridade da informação ganhou destaque internacional, né, com o Policy Brief 8 da ONU, em junho de 2023. Né. Nesse documento, o conceito ele é associado à acurácia, à consistência e à confiabilidade das informações que são ameaçadas por desinformação, erros e discurso de ódio. No contexto brasileiro, a gente tem ali, na questão da governança, o Brasil ele foi presidente, né, do G20, e no ano passado, junto com o NET Mundial, que também foi um grande fórum para fortalecer o multissetorialismo na governança da internet, o governo ele teve um papel fundamental na discussão sobre a integridade da informação. Né? Então, para o contexto brasileiro, a gente tem desafios, naturalmente, pela grandeza do país, né? A gente tem uma diversidade muito grande, então a gente enfrenta uma questão um pouco mais acentuada. Né? Então, a gente tem alguns desafios que são relacionados à diversidade regional, às desigualdades digitais, ainda a gente tem um problema de conectividade, né? Mesmo que os números apontem que o Brasil tem mais do que 70% de pessoas inclusas digitalmente, mas a gente entende que boa fatia desses acessos eles estão condicionados a regimes de... Como é que chama mesmo? Só acesso às redes sociais, só os planos de zero rating. Né? Então, não é uma experiência plena, né? Não é uma conectividade significativa. Então, a gente tem ainda desigualdades digitais e as pessoas que estão dentro desse contexto só recebem informações de uma fonte, ela não tem a capacidade ali, pelo seu plano de internet, acessar outros meios para validar o que ele está recebendo. Né? A polarização política, que já está comprovada que as redes digitais ela tem ali um papel fundamental na modulação e na apresentação de desinformação, e a regulamentação em desenvolvimento. A gente vem tendo uma influência muito grande, um lobby muito grande das big techs dentro das discussões dos marcos legais, sejam eles relacionados às plataformas, sejam elas relacionadas também fortemente à inteligência artificial. Aqui a gente tem, dentro desse esforço nacional, o Brasil ele vem fazendo ali os acordos dos documentos que vão sendo discutidos mundialmente. Né? Então, a gente tem ali algumas declarações que o Brasil concorda com o conceito que é desenvolvido pela a questão da integridade da informação. E, novamente, né, para submeter, a gente teve uma atividade paralela à NET Mundial, né, do ano passado, em que teve ali uma discussão e sai um relatório muito importante sobre a visão brasileira relacionada à integridade da informação. Para a gente finalizar, né, a Wikipedia ela tem um papel, sobretudo, de resiliência social, e ela, dentro como um bem, né, um bem digital, um bem público digital,
ela é um dos instrumentos que a gente traz sempre como exemplo, né? A gente, como Comitê Gestor da Internet, a gente teve algumas reuniões com os ministros, né? E a gente exemplifica sempre ali a questão da Wikipedia ali como sendo uma grande plataforma digital para que, de fato, e um exemplo já naturalmente consolidado, né, como sendo um exemplo de produção de conhecimento que é validado de forma colaborativa e que dificilmente a gente teria problema se esse modelo fosse replicado para outros contextos, né? Então, a Wikipedia representa uma expressão concreta de resiliência social no ambiente digital, sustentada por um modelo aberto, transparente, colaborativo de governança. Essa plataforma mostra como comunidades distribuídas podem manter, revisar e proteger informações de forma confiável, mesmo diante de tensões e tentativas de manipulação. Seu funcionamento reforça a ideia de que a integridade da informação também pode ser defendida coletivamente, e, com isso, eu finalizo a minha ideia, né, de compartilhar. São dois temas complexos, mas que a programação do evento ele contempla, na parte da tarde, um momento em que a gente possa trocar e discutir um pouquinho mais sobre essa coisa que a gente vem discutindo dentro da academia para tentar entender isso, né? E também dentro dos nossos coletivos, como a Coalizão Direitos na Rede, também a gente tem diversos grupos de trabalho que tentam ali fatiar os problemas e, de uma forma mais profunda e propositiva, a gente tenta compreender e como é que a gente pode, de fato, incidir dentro da comunidade. Segue o meu contato ali, aqui, e fico à disposição para os 2 dias do evento.